Badumalalupaô, 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 badumalupagê, badumalalupaô, badumalupagê, baraeixubara, balaeixubara. E que aê, olê para o. Agô, meus irmãos, boa noite aos ouvintes, aos telespectadores da Rádio Metropolitana, né? Estamos mais uma quinta-feira, hoje um pouquinho mais frio, uma quinta-feira de Ogum, né? O nosso guerreiro, né? Que junto com o Pai Bará nos abre os nossos caminhos, né? E o meu agô lá para minha benção, lá para minha madrinha, mãe Ângela de Iemanjar, lá hoje parece que ela estava indo para a praia, né? Boa viagem, né? E todos aqueles irmãos que estão voltados para esse programa hoje. E que aquele que assistir o programa Voz do Axé possa receber um bom axé de abertura, um bom axé de prosperidade, né? Que esse grandioso Pai, o dono da chave, o dono do meu ori, que ele possa abrir os nossos caminhos, né? Os caminhos de todos aqueles que estão com perturbações, aqueles que não têm um trabalho, né? Aqueles que, porque nós estamos numa época de pandemia, né? E que junto com os orixás de saúde, com todo o Urumalé, que possa nos guarnecer, possa nos amparar, e que nós possamos cada vez mais caminharmos para frente e não retroceder, né? Então, o meu boa noite, né? O meu saravá, o meu alupandê, né? Ao povo do Abre Caminho, ao povo de Exu, né? Aos caboclos, aos pretos velhos, ao povo cigano, né? E todas as iabás, né? Que possam vibrar sobre esse programa no dia de hoje, nesta rádio, né? Que cada vez mais vai para frente, né? Que cada vez mais está com seus noticiários amplo. Agora foi a primeira que fez o debate, né? Primeira que fez o debate, até foi muito elogiado, para vocês verem que eu estou bem informado, né? Os debates, né? Foi elogiado, e assim, quem que nós temos que aplaudir? São os nossos diretores, né? Os colaboradores desse programa, os colaboradores da Rádio Metropolitana, o nosso diretor e a todos aqueles que estão ligados a essa programação, né? E quero, né? Nós temos uma notícia muito triste essa semana, né? Que deixou o povo de matriz africana enlutado, né? Então, eu quero dedicar esse programa hoje ao nosso querido, né, Alabê, mestre de Alabê, né, que foi o pai Antônio Carlos de Xangô, né, que ele possa ter sido recebido no Urumalé, no Olorum, né, nos braços de Pai Xangô, né, e que ele possa, né, trilhar o caminho da espiritualidade, descansar, saiu dessa a massa corpórea, né, essa massa pesada que nos mantém, né, e que infelizmente, né, nós o perdemos. E com ele, que eu digo sempre, né, vai-se uma enciclopédia, né, da religião de povo de matriz africana, vai-se uma enciclopédia de rezas, né? Eu já conheci o pai Antônio Carlos há muitos anos, era meu amigo particular, fora de religião, né? Então, a gente ficou muito triste, né? Eu quero os meus sentimentos à família sanguínea e a família religiosa do pai Antônio de Xangô, né? E esse baluarte, né? Que deixou muitos seguidores, né? Deixou muitos alabês formados, né? E quem não aprendeu, não aprende mais. Que com ele foi tudo, que a maioria de muitas rezas, que inclusive eu tenho algumas lá em casa, né? Que foram fornecidas por ele, né?
Um abraço também lá, meus sentimentos à mãe Vera de Ossanha, né? Que o Pai Oxalá, que o Pai Ossanha ajude nesta hora de tristeza, né? E que nós possamos rezar e que nós possamos cultuar a memória do Pai Antônio Carlos de Xangô, né? A memória, né? E que os seus seguidores de Alabê, que tiveram a formação com ele, possa manter viva a memória, né? Um Alabê que era conhecido até na Europa, né? No Uruguai, na Argentina, né? Tinha um vasto conhecimento, né? Da ancestralidade, né? Então eu quero assim consternar, né? Esse dia de hoje, essa noite, né? Ao grande Babalorixá, Pai Antônio Carlos de Xangô, que começou, ele sempre conta, né? Começou, logo em seguida nós vamos passar um vídeo em homenagem a ele no programa, que não poderia deixar de passar, né? E para a gente lembrar um pouquinho da trajetória dele, né? Aquelas pessoas que não conheciam ele, né? Mas ele deixou um legado muito grande, né? E que o nosso respeito, né, a memória desse grande Babalorixá da nação de Cambinda, né, que possa ter a sua caminhada no mundo espiritual e que de lá do Olorum possa cuidar o povo que ele deixou aqui. O meu agô, né, Pai Antônio Carlos, né, muito obrigado por as vezes que o senhor tocou o meu batuque, muito obrigado pelas confirmações que o senhor fez logo que eu perdi minha babá, e muito obrigado por o senhor ter me incentivado a tocar os primeiros batuques no pedacinho de salão que eu tinha. Um abraço, né, a todos os irmãos da Goia do Pai Antônio Carlos. Vamos ao vídeo? Pai Antônio Carlos. Né? Nós temos que começar com ele hoje. Nas vezes que o senhor tocou o meu batuque, muito obrigado pelas confirmações que o senhor fez. Muito obrigado. Um abraço. Meu nome, Antônio Carlos Machado. Sou um Babalorixá, iniciado em 1951 pelo falecido Tati de Axulanã. Eu venho de uma família de religião afro-brasileira, pois minha mãe carnal chamava-se Mariazinha do Bará, o Mariazinha do Ogum chamava também. Ela era tamboreira, tocava tamboreira, que hoje chama-se Alabê. Com 5 anos de idade, ela me ensinou a tocar. Com 8 anos de idade, nós fomos tocar uma obrigação na casa de uma Ialorixá, chamado Dona Filhinha do Chapanã. Lá nós começamos a tocar, eu e ela cantando Exua Machire Uribá, Exua Banadá, Exua Machire Uribá, o Exua Banadá. Eu tocando com ela faceiro, respondendo. Quando chegou no axé do Ogum, ela saiu cantando e disse assim, ai, que dor de barriga, que dor de barriga. Vai tocando que a mãe já vem aí, vai tocando que a mãe já vem. Criança seguir cantando, tocando, feliz, faceiro. E passou o axé do Ogum todinho, ela não voltou.
Daí eu parei o tambor, que hoje nós chamamos de ilu. Parei o tambor, fui lá para a cozinha, fui para o pátio, procurei por ela e não achei. Ela tinha ido embora. Daí o que aconteceu? Já as lágrimas correu, né? Eu quero a mãe, eu quero a mãe. E todo mundo dizia para mim, não, mas tu vai tocar. Eu disse, eu não vou tocar, eu não sei tocar. Tu vai tocar, eu não sei tocar. Me botaram no tambor. Ataram o tambor na minha cintura. E eu comecei. E obece manicheu, oiadoco obeceu, oberece maniloia, oiadoco obeceu, olocenire, obece carim de ogum, e ocenire, obece carim de ogum. E o pessoal que dançava na roda, passavam por mim e faziam um sinal com os 2 dedos polegar positivo, com quem dizia assim, ó, tu tá bem. E aquilo ali foi me motivando cada vez mais, me dando segurança. E toquei toda a obrigação. Hoje, estou com 70 anos de idade. Hoje eu sei o que a falecida minha mãe fez. Ela sabia que eu já sabia cantar toda a obrigação e tocar. Então ela fez em combinação com eles, que era para mim poder dar o segmento. Agradeço muito a falecida minha mãe, o que ela fez, porque eu digo isso para vários tamboreiros hoje, que o tambor, ele é uma ajuda na vida da pessoa também. No candomblé, a mulher não pode tocar tambor. É um sistema deles, é um jeito deles. Aqui, mulher sempre tocou tambor. E foi uma das melhores alabê que nós tivemos, foi a falecida Evinha tamboreira. E dali teve a Jurema, teve vários mulheres, entendeu? Quando eu comecei a tocar, tamboreiro não era um pago. Se botava uma lá no chão, e se cantava Jueni, 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 o badeu, o Jueni, Jueni, o badeu, o Jueni, Jueni. E todos presentes ali botavam uma moeda ali naquele lá. Depois que todo mundo colocava a moeda ali, então eles pegavam, o Oxum chegava, pegava aquele dinheiro, cantava Dare, 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 chan, dare, 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 chan, dare, dare. Ela ia na porta, ia no quarto santo, saudando o orixá da casa. Depois levava e largava no colo do tamboreiro. Era aquilo ali que o tamboreiro ganhava para tocar antigamente. Hoje não, hoje tem preço, é cobrado. Mas antigamente era assim, entendeu? Então eu toquei muito, muitos anos assim, entendeu? Fui tamboreiro por 64 anos. Perdi a falecida minha mãe, eu peguei uma caixinha para engraxar sapato, engraxei sapato. Tinha uma praça chamada Praça Jaime Teles. De noite eu botava aquela caixinha com um travesseiro no banco da praça, me deitava com uma japona, botava por cima. De manhã eu me acordava na torneira que tinha lá na praça ali, lavava o rosto e saía engraxar para almoçar. Mas as palavras saibra da minha mãe eu nunca esqueci. Meu filho, nunca roube, nunca mata. Peça que tu vai sempre ter uma estrada correta. Isso aí tudo eu guardei. Depois dali fui trabalhar em obra, como servente de pedreiro, e dormia no meio dos sacos de cimento. Mas já foi uma vida bem melhor ali para mim. Mas nunca deixei o tambor, nunca culpei a religião, porque tudo que eu passei foi um aprendizado, foi uma escola do mundo.
Hoje eu sou um pai de santo, graças a Deus sou respeitado e estou à disposição para colaborar com todo mundo que vier conversar comigo e passar um pouco da minha história, do meu passado para as pessoas. Na linha da quimbanda, eu mesmo já criei pontos. Na nação não se tem criação, mas na quimbanda, na umbanda tem criação, eles podem criar um ponto, entendeu? Na nação não. Eu criei mesmo no Exu. Eu botei aquele que mulher braba, pomba gira das estradas. Ela girou, 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 com 7 encruzilhadas no terreiro ela baixou. Foi uma letra minha que eu fiz, aquele... O gira na macumba do Laiçô, ganga, 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 Exu. Outra letra minha também, entendeu, que eu fiz. Um de Preto Velho, então... Tem macumba, tem macumba, negro pula, negro dança, na batida do tambor. Negro toma sua marafa, sarava meu pai Xangô. A princesa Isabel foi quem os negros libertou. Agradecemos a princesa e a Deus nosso Senhor, que este povo reunidos são escravos do Senhor. Fazer um ponto, qualquer um pode fazer, mas tem que ter um fundamento no que diz aquele ponto. Não só para fazer, ele tem que ter uma história, entendeu? Aqui no sul nós tinha Oió, Cabinda, Jeje, Ijexá, Grefê e Moçambique. Entendeu? Essas 6 nações veio para cá. Hoje não, tem várias misturas. Então, quer dizer, o Jeje Ijexá. Eu sou filho de uma casa de Jeje. Saí daquela casa, fui para uma de Ijexá. Então, eu me botei em Ijexá. Eu me botei. O outro lá é Cabinda, foi para uma casa de Oió. Eu sou Cabinda com Oió. Ele se botou aquilo ali, que ele fez aquela mistura, entendeu? Mas da África veio assim. A cultura gaúcha, nossa aqui, com a cultura africana, ela se encaminha num elo muito positivo. Num elo positivo. Porque o gaúcho, o verdadeiro gaúcho, ele respeita a religião africana. Como a religião africana respeita a tradição gauchesca. Pode notar que muitas vezes tem apresentações, tem etnias em galpões crioulo, eles são os primeiros a não ceder espaço também para apresentar a cultura africana. Entendeu? Então nós temos uma relação muito boa com a tradição gauchesca no Rio Grande do Sul. É uma coisa que eu sempre apoio, a tradição gauchesca, porque ela é uma referência na nossa religião africana também. Eu sou religioso, eu amo a minha religião, entendeu? Então, eu não sei viver sem ela. Então, a religião para mim é tudo. Namorou
E assim, então, né, nós assistimos, né, um pouquinho da história do pai Antônio Carlos de Xangô. Eu quero agradecer aos que fizeram este vídeo, né, que não me ocorre agora no momento, mas eu quero agradecer de coração, né, por eu ter tido essa oportunidade de poder passar um pouco da história desse grande babalorixá. E brevemente nós vamos trazer aqui um alabê para homenagear ele mesmo, né? Um alabê para tocar os seus axé, né? Isso já vou deixar, né, marcado, né? Estou só que eu tenho que conversar, né? Que são 2 alabês que estão, né, para fazerem, né, uma homenagem ao pai Antônio Carlos de Xangô. Então, mais uma vez, né, eu quero deixar aqui o meu agô, e que Xangô tenha misericórdia de todos nós, né? Porque vocês estão vendo assim que a cada semana, ou de 15 em 15 dias, vai um babalorixá ou um filho de santo, e geralmente é de Xangô, né? Mas acontece que dentro da espiritualidade, do que diz com relação ao povo de matriz africana e os acontecimentos no nosso mundo, esquecemos, muitas vezes as pessoas esquecem que não é só o Pachapanã nem a Mãe Obá que estão governando o ano. Existe a passagem de Xangô, a passagem de Oxalá, né? Então existe, né, outros orixás, né, fazendo essa observação neste momento, nessa terra tão cheia, né, como é que se diz, de forças negativas que nós estamos atravessando, né? E nós temos, se a gente for olhar lá, 1920, onde deu a peste, né? A peste negra, a gripe espanhola, como chamam, os senhores verão que também, né? Então, pode ser uma coincidência, né? Mas nós analisamos a forma como acontece muitos acontecimentos ao nosso redor, nós vamos ver, né, que isso tudo são situações que a Terra já vivenciou. Claro que foi com mais percas, porque não tinha, naquela época, não tinha como tratar, não tinha como a vacina. Há pouco tempo nós tínhamos a tuberculose que matava, né? Nós tínhamos a varíola, o sarampo. Hoje nós temos, e eu fico assim às vezes, boa noite, professor Jefferson. Boa noite, professor. Eu fico às vezes apavorado, né, com as pessoas que não querem se vacinar, né? Tem pessoas que são contra a vacina. Ah, não, eu não vou me vacinar, né? Não vou. Ah, porque eu não me vacino, porque se eu me vacino da gripe, eu já fiquei gripado. Olha, vocês estão vendo aí os acontecimentos, né, ao nosso redor. Então, nós não podemos deixar de se vacinar, né? De vacinar os nossos filhos. Isso é de graça no posto de saúde. Eu sempre sou o primeiro da vacina da gripe. Por quê? Porque isso tudo não vem sozinho, meus irmãos. Ou vocês acham que do nada o cientista lá descobre uma vacina? Quanto no mundo espiritual está trabalhando para isso? Mas sabe por quê? Porque nós, humanidade, a maioria são materialista. Não acredito que existe um mundo paralelo, espiritualidade ao nosso redor. E muitos dos acontecimentos, tanto é que tem grandes cientistas, grandes descobridores, grandes inventores que inventaram isso ou mais aquilo depois de um sonho. Se nós formos ler os grandes inventores que estão aí nos livros, né, nós podemos descobrir que muito foi inventado de um sonho, não é? Que nós temos aí a televisão, uma coisa que começou lá há mais de 50 anos atrás, hoje está aí. Então por que nós vamos... Quer dizer, eu acredito tudo que a TV diz, mas eu não acredito que a vacina vai me fazer bem. Ora, meus irmãos, isso é uma... né? Isso é uma pandemia, vamos dizer assim, né? A ignorância total das pessoas com relação à parte da saúde. Sem falar nas religiões que não permitem isso ou aquilo, né? Para ver como que eu vou acreditar, como que eu vou deixar
de acreditar numa vacina, acreditar na adoção de um órgão, se aquilo ali existe um poder divino por trás de toda aquela inteligência, né? Como é que eu vou lá na minha igreja e o pastor vai dizer que eu não posso tomar pílula, que eu não posso fazer uma vasectomia e por aí vai outras coisas, não posso receber transfusão de sangue, né? Como que fica, né? Então, meus irmãos, vamos abrir o nosso olho, vamos abrir o nosso cérebro, vamos rezar para os nossos orixá, para que eles nos ilumine, para que ilumine os nossos cientistas, os nossos médicos, os nossos mestres, né? Para que possa haver uma medicação, possa haver uma vacina neste momento que nós estamos passando. Porque tem muita gente que está facilitando, ainda não estamos curados disso, meus irmãos. Eu, por exemplo, não estou abrindo a minha casa, exatamente por isso. Faço alguma coisa lá com os meus e pronto. Porque nós temos que ter cuidado, não só meu, cuidado não é só para mim, cuidado é para o meu rebanho, né? Para a minha comunidade. Como que eu vou? Hoje estão abrindo, fazendo festa, Exu e batuque, por aí tudo, enquanto que a televisão está noticiando lá o repórter que está morrendo tantos de Covid, né? E aí, quem é que patrocina tudo isso aí? Hã? Aí depois diz assim, ó, que o médico não atendeu, que aquilo, porque, olha, nós perdemos 2 médicos conhecidos nossos, de anos, né? Então nós temos que ter esses cuidados. Se nós somos uma pessoa espiritualizada, se nós acreditamos acreditamos nos nossos guias, acreditamos nos nossos Exu, acreditamos nos nossos orixá, nós temos que acreditar que virá uma vacina e que essa vacina vai ajudar para que não dissime a humanidade, né? Antigamente terminava com tudo, né? Então, meus irmãos, vamos rezar, porque não adianta eu dizer que eu sou um religioso só para quem tem dinheiro, né? Não adianta, se eu não posso atender na minha casa uma pessoa pobre, eu estou me igualando aqueles miseráveis das pentecostais que tiram o dinheiro de todo mundo. Eu tenho que facilitar, né? Facilitar para aqueles que batem à minha porta. E quero dizer também que o meu IFA está aberto aqui na Rádio Metropolitana. Quem quiser ligar, aliás, ligar para a rádio, né? E dar o seu nome, o lugar, a data de nascimento e o assunto, né? Que estaremos passando uma consulta, fazendo uma consulta ao nosso IFA. Não é uma consulta completa, mas muitas vezes nos dá uma palavrinha de esperança, ou uma palavrinha daquilo que nós estamos que nós estamos esperando que os orixás nos dê, né? E quero dizer também que o Elê do Pai Roberto fica lá na Petrópolis 97, bairro Santo Tomé, Viamão. E a sexta-feira nós temos o projeto Atendimento Solidário, né? Isso. O atendimento solidário que começa às 8 da manhã e termina às 20 horas, né? Você pode marcar a sua consulta com antecedência e também pode chegar e ser atendido por ordem de chegada. Rua Petrópolis 97, né? Atendimento solidário, Elê do Pai Roberto, né? Do Grupo Espírita de Umbanda, Guerreiros do Maitá, Fraternidade Santo Antônio e Mãe Oxum, ali na Santo Tomé, né? Para você que está desempregado, está desorientado na questão da religião, está com problema de saúde, né? Agende a sua consulta. E os demais dias com hora marcada também, né? Você pode fazer essa consulta para negócio, limpeza de casa, né? Amor, né? E por aí vai, né? Vamos fazer uma consulta, né? Ao IFA, né?
Pai Roberto, Sim. dá o meu agô, né? A minha bênção aos mais velhos, aos mais novos. A minha mãe de santo, Ângela de Manjá, de Gravataí. Minha madrinha, mãe Cirlei de Ogum, ali da Santo Tomé. A todos os ouvintes da Rádio Metropolitana Web. E a todos aqueles a todos os colaboradores da rádio. Parabenizar o diretor Jefferson Oliveira. Um abraço lá para a mãe Cíntia. Isso. Né? Rainha das Almas, que está ligada hoje no programa. Um abraço para a senhora. Parabenizar a rádio pelo excelente debate, né? Isso. Pioneiro em Viamão, sendo que o Diário de Viamão produziu uma nota ali, parabenizando, né, e reconhecendo este belo trabalho que vem sendo feito e pelas parcerias com as outras rádios web de Viamão, um trabalho bem interessante. Pai Roberto, aqui mandar um agô, aqui, um axé para Adriana Damasceno, para Miriane Kempf, lá da Lomba Tarumã, de Oxum, a Paloma Camargo. Nós temos aqui também a Dona Rosa, sempre presente aí no seu programa, né? Muito feliz aqui estar participando. A Natália, o Jorge Corujinha, né, Pai Roberto? Isso. O seu filho lá, Juliano, de Ogum, Odiolá. E dizer que uma coisa muito importante que o senhor também colocou aqui, mandar também aqui para a Irene Silva, para a Natália, e todos aqueles que estão assistindo o programa Vozes do Axé, né? E o senhor fala uma coisa que é muito importante, né, Pai Roberto, que nós precisamos e está se perdendo, né? A gente, quando transita por Viamão, né, a gente tem percebido que muitas pessoas voltaram a viver na rua, ou estão vivendo na rua, né, Pai Roberto? E a gente fica pensando, né, qual é o papel do poder público, qual é o papel da sociedade, né? Às vezes a gente julga que a pessoa está ali porque ela não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, mas a gente tem esquecido muito, né? O senhor trabalhou na pastoral da criança, sabe disso muito bem, da questão da caridade, da questão da fraternidade, isso, da solidariedade. Eu, enquanto professora, tenho encontrado, às vezes, alunos meus ou de outras séries, né? Na rua, pedindo, vendendo uma balinha, as pessoas dizendo, para que está fazendo isso, fazendo aquilo? Mas ainda essas pessoas estão pedindo, né, Pai Roberto? Verdade. E a gente está vivendo um momento aí muito complicado no país, né, em relação a isso. As pessoas estão entrando na linha da pobreza, na linha da miséria, né? A gente tem tido muitas atitudes aí de alguns governantes extremistas. O extremismo, ele é muito perigoso, né, Pai Roberto? Porque ele... Uma coisa, Fala. Professor, assim, que eu ouvi essa semana, até o movimento de doações, né, de alimentação, de coisas, está terminando, e o pessoal está apavorado. Exatamente. Uma coisa que o senhor colocou muito aí, essa questão, né, e relacionada à questão das aglomerações, enfim, mas a questão que o senhor sempre se preocupa das comunidades, né? Agora nós temos em nível estadual a questão do volta às aulas, né? E a gente vê que não há uma valorização da questão do Covid, né? A questão dos testes, não há uma transparência, falta muito. Isso eu digo sempre, vou dizer sempre e vou afirmar. O nosso maior problema no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Viamão, é a transparência, Pai Roberto, é a transparência. Porque a gente vai em portal de transparência, aí é uma dificuldade para entrar. A gente não é errado querer saber para onde que vai o dinheiro do Covid, do poder público, do Covid, aonde está sendo implantado, mas há uma má vontade, né, Pai Roberto? E a gente tem que pensar muito, fazer uma grande reflexão daqui a 40 dias, dessa questão e também da questão da assistência social. Né? Nós temos muitas famílias passando fome. O Brasil está caminhando de uma forma em que alguém diz lá, não, acabou a corrupção. Mas, às vezes, a corrupção ela está também nos pequenos atos,
das pessoas. E às vezes o mesmo cara lá que fura uma fila, ele diz que o fulano é corrupto, mas ele também faz a mesma coisa ali, né, Pai Roberto? E essa questão que o senhor trabalhou na pastoral, né? De repente o senhor puder falar um pouco dessa experiência lá, de como foi trabalhada essa questão da caridade, da fraternidade, da solidariedade. Porque as pessoas às vezes largam lá uma roupinha, largam uma cesta básica, eu ajudei. Mas eu me incomoda muito, eu fico muito pensativo quando eu vejo uma criança numa sinaleira, vejo um adolescente, vejo um idoso, e isso tem aumentado muito em Viamão. E quem falar que isso não está acontecendo no Brasil, esta pessoa está mentindo. Porque basta tu andar nas ruas, nas sinaleiras e observar. E as pessoas parece que passam ali e parece que aquelas pessoas que estão ali não são nada. E são seres humanos. Porque hoje a gente pode estar desse lado, aqui, dando uma moedinha, olhando, não fazendo nada. Mas amanhã o universo pode conspirar para te estar do outro lado. A pastoral ela serviu como uma experiência muito grande para mim durante esses 10 anos, porque na verdade ainda faço parte. Quem fez parte da pastoral uma vez sempre eu tive a oportunidade de experimentar o estado laico, porque eu sendo babalorixá, estando no meio das freiras, na igreja dos capuchinhos, onde me formei em alimentação, onde fiz holística, né, sempre envolvido, né, que nós tínhamos a nossa grande presidente lá que faleceu, né, e nós tínhamos muitas crianças abaixo da linha da miséria, muitas famílias, mas depois quando começou a entrar o governo de esquerda, que todo mundo critica, essa linha da miséria foi caindo aos poucos, né? Chegando a ponto de nós não termos mais crianças, porque lá na pastoral a criança era controlada, o peso, as vacinas, A frequência escolar, né, Pai Roberto? a frequência escolar, a nutrição, as vacinas, tudo isso era, né? E a visita às famílias, né? Então se visitava as famílias, se observava se aquelas crianças eram bem tratadas, através da pastoral da criança, né? Então nós, até é uma coisa que poderia retomar de novo, que provavelmente vai retomar, porque agora tem poucos movimentos da pastoral da criança, esse começa a continuar de novo, essa miséria, a morte, as crianças sendo maltratadas, né? Os idosos, né, Pai Roberto, também. Porque tem a pastoral do idoso, a pastoral da criança, a pastoral do presídio e por aí vai. Tem muitas pastorais no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de fazer parte, né? Isso me deu uma experiência, fundei comunidades, né? Na São Tomé, na Planalto, né? E até onde eu fiz um curso junto com a Tia Lolô, né? Que também tem o curso da Pastoral da Criança. Então foi muito gratificante, onde eu também pude ver o que é miséria, o que é fome, o que é a má informação, né? Das pessoas não saber que no posto de saúde tem tal medicação, tem isso, aquilo. Isso eu trouxe para meu terreiro, gente. Eu trouxe para a minha vida religiosa de matriz africana, de informar as pessoas aonde elas vão adquirir, que direito elas têm, né? Então, muitas vezes, para quem informar, né? O tempo que eu vou estar preocupado com o que o meu irmão faz na casa dele, como é que é a obrigação, quem foi na festa, quem não foi, eu vou me preocupar com a minha comunidade, né? Eu vou fazer alguma coisa pela minha comunidade. Assim como tem muitos irmãos que fazem, porque nós temos lá a mãe Adriana de Xangô, eu falo aquelas pessoas que passaram aqui, nós aqui também, que eu tenho conhecimento, né? O pai Carlos do Oxalá, lá da Vila Augusta, o pai aquele lá da Esmeralda, né? Mário Terra. Mário Terra. A mãe Dani de Oxum. A mãe Dani de Oxum. O Babadiba também, né? Sim, tem faz o trabalho. A comunidade. O Babafio. O Sandro, né? Pai Sandro de Ogum, né? Uhum. Então são pessoas que movimentam a sua comunidade, né? Tanto religiosa, né? Como orientadores, muitas vezes, psicólogos, médicos, orientação, né?
porque as pessoas, os nossos irmãos não têm acesso, né? Eles não têm acesso a uma psicóloga, para marcar uma psicóloga, um psiquiatra no poder público, isso leva muito tempo, né? E como a mãe Adriana falou, quinta-feira passada, nós estamos por um caminho onde as pessoas vão precisar de muita ajuda, né? Por causa dessa pandemia. Era a mesma coisa quando eu era policial militar da ativa. Por mais, se eu tivesse que matar tivesse que prender ou viver no tiroteio e ver um colega meu morrer, por mais humano, por mais preparo que eu tinha que fazer muitas vezes um acompanhamento. Isso é coisa do ser humano, né? Então, muitas vezes aquelas famílias que estão fechadas em casa, né? E uma outra coisa também que eu ouvi essa semana aí, a emissora de TV dando que morreu tantos, e isso e aquilo, e o governo fazendo campanha para os alunos voltarem para as escolas. Se a escola não paga o salário, se o governo não paga o salário dos professores em dia, as escolas caindo aos pedaços, como é que vai botar um tapete para botar o calçado? Que nem eu vi uma escola do município, acho que era do município de Porto Alegre, que tinha os calçados lá para os alunos trocarem quando chegarem. Isso aí é uma escola, meus irmãos. Quantas escolas, quantas crianças tem nesse município, nesse estado? Pai Roberto, aproveitando o seu gancho aqui, eu não me contive, eu tenho que falar, né, Pai Roberto? Em relação, quando a senhora fala em escola, me puxa aqui, né? A professora há 23 anos, e com muito orgulho. O governador do estado, eu falo o governador do estado com o meu CPF ali, né? Que nem eu sempre digo. Pede para os pais assinar, para a direção assumir a responsabilidade. Eu gostaria, e eu lanço um desafio, que cada entidade, Ministério Público, OAB, Conselho Estadual de Educação, assinasse um documento se responsabilizando e dando certeza, garantia. A gente está lidando com famílias. As escolas não recebem o repasse em dia estadual. Eu já disse para a minha direção da minha escola, Pai Roberto, eu disse, eu volto, mas eu vou ser um fiscalizador, junto com meus colegas, para seguir os protocolos. E se não seguir o protocolo, eu vou ligar lá para o 0800, porque é um crime, né? É um crime. Imagina uma criança entrando, uma criança que mexe na boca, que isso e aquilo, né? E a gente sabe muito que tem escola estadual, Pai Roberto, informações de colegas, não vou falar os nomes aqui, escola, para não dar polêmica, mas às vezes é bom a polêmica, que as direções vão para a escola e não usam, né? Não seguem os protocolos ali. Então a gente tem que ter esse cuidado e, se acontecer alguma coisa dentro da escola, a minha pergunta que eu faço para a minha direção, e já fiz até lá na SEDUC, de quem vai ser a responsabilidade. Se o governo acha que está, beleza. Mas o comércio voltou, as coisas voltou. Não, nós estamos trabalhando em grandes movimentos de massa dentro das escolas, muitas vezes crianças que são cuidadas por idosos, que são criadas por tios, por pessoas enfermas, né, que muitas vezes ficam no posto de saúde, na fila do SUS, na fila lá, aquela coisa toda, né, Pai Roberto? Então, esse é o desafio. E os meus colegas professores também têm que se rebelar dentro da escola e têm que denunciar essas coisas. Bom, nós estamos quase no final do nosso programa, indo para o final, né? E infelizmente, né, é rápido. Assunto porque as pessoas muitas vezes elas me questionam. É um programa Voz do Axé? É um programa de religião de matriz africana? Mas também é um programa da comunidade. A quem que eu pertenço? Eu pertenço à comunidade. Eu não pertenço ao meu terreiro só. Eu pertenço a várias comunidades. Eu tenho a minha, e aí eu tenho que ter conhecimento. Por isso que um babalorixá, uma ialorixá, um cacique de umbanda, ele não pode ficar só dentro do seu terreiro torrando milho, tá? Ele tem que saber o que se passa ao redor dele. Ele tem que saber o que se passa na comunidade, tá? E não adianta eu estar passando serviço numa pessoa, num filho, e a pessoa passando fome. Não adianta eu dar festa luxuosa e com filhos de santo
passando fome e desempregado. Então, meus irmãos, eu tenho uma maneira de trabalhar, de falar, está um polêmico, né? Porque eu, a minha cultura, né, me permite tudo isso. E ainda por ser um babalorixá, né, que trabalha junto da comunidade, que eu tenho a minha comunidade, né, e eu tenho filhos de santo já fora do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, eu não cito porque não vou estar falando, né? Porque, que nem eu digo sempre, a minha trajetória dentro da religião de matriz africana é uma trajetória normal. Normal, que eu quero dizer, sem estar buscando riqueza, né? A trajetória é do coração, né? Eu venho de uma umbanda, né? Já nasci dentro de uma umbanda, né? Então, para mim, ó, é uma satisfação fazer esse programa dentro desse, porque esse programa é feito, ele é conversado, ele é estudado para como que vai se fazer o programa, né? Então eu quero dizer, né, que vamos pensar, vamos refletir nesses dias que nos falta, né, para nós usarmos as armas que nós temos. E eu digo, não adianta, eu vou lutar para que nós subimos, né, a escadaria de Axó com os nossos irmãos, o número que puder ter. E mais aqui eu vou deixar dito. Abrem o olho. Não adianta uma pessoa que já foi, como é que eu vou dizer? Vamos dizer que já foi do governo, passar na minha rua dizendo que Viamão precisa de saúde, de educação, mas a pessoa teve lá 4, 8 anos, nunca fez nada, agora vai fazer, meus irmãos? Ó, vamos botar a mão na consciência, vamos renovar, vamos aproveitar que o ano é para renovar. Transformação. É um ano de transformação, é um ano, né, aonde a roda tem que girar. Então vamos que essa roda gire para frente, né? Que venham novas ideias, que venham novos pensamentos, que venham novos projetos, né? Na educação, na saúde, que nós possamos formar o nosso conselho, e para que nossos irmãos possam fazer parte das políticas públicas do município, né? Temos que vivenciar isto, essa transformação, né? Mas para o bem, para um Estado laico, né? E isso começa onde? Dentro do Zelê. Se você quer ser candidato, se você é candidato de religião de matriz africana, vamos lutar. Não vamos só para fazer número, que muitas vezes acontece isso, só para fazer número, mas vamos lutar. Se nós não temos condições, vamos deixar aquele que tem condição, mas nós vamos chegar lá, né? Vamos então uma reza do Pai Oxalá, e com a reza do Pai Oxalá, né, que ele é o orixá da clareza, o dono do globo, né, que ilumine as nossas ideias, que amanhã manjar também do pensamento, né, que amanhã já é dia da manhã manjar, que ilumine os nossos pensamentos, ilumine a nossa vida cotidiana, né? E quero deixar aqui o meu saravá, o meu agô, o meu alupandê e o meu boa noite, e o meu muito obrigado. O dono do globo, né, que ilumine as nossas ideias, que amanhã já também do pensamento, né, que amanhã já é dia da manhã, que ilumine a nossa vida cotidiana, né? Iberê,
moji oshu yomi. Ọmọ